Bom dia, meus maravilhosos do 7º ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. E hoje a gente vai de revisão para a prova parcial. Revisão de história para a prova parcial. Separei alguns tópicos para vocês aqui. Vou explicar cada um deles. Eu gostaria que vocês pegassem uma caneta, um papel e anotassem tudo que o prof tem para falar para vocês. Certo, meus lindos? Não deixem de anotar, porque é essa revisão que vai valer muito para a prova. Eu tenho certeza que se vocês forem bem nessa revisão, se vocês prestarem atenção em tudo que o prof tem para falar, vai ser 10 com certeza na prova. Eu só vou dar uma conferidinha que fez um barulhinho no celular ali e já volto. Tudo certo, meus queridos, eu voltei. São tantas emoções. Roberto Carlos é o rei. Pessoal, vamos lá. Então eu vou falar sobre alguns tópicos aí, já estão preparados? Esse tempinho que o prof foi ali, já pegou a caneta e pegou o lápis? Então só se liga só nas dicas que o prof tem para a prova, tá? Divisão da Idade Média. A Idade Média, meus lindos, meus queridos, ela foi dividida em dois períodos. Um que vai do século 5 ao 10 e o outro que vai do 10 ao 15. Não vou falar o nome desses dois períodos, porque vai ficar muito fácil, porque eu vou estar dando a resposta para vocês. Mas eu já estou dando a dica que ela foi dividida em dois períodos e falei até de quando a quando. Quem se ligou anotou, quem não se ligou depois volta, assiste o vídeo de novo e anota. Tá bom, pessoal? Alguns tópicos estão assim, questão da apostila. Algumas questões eu tirei da própria apostila, só reformulei ela, só mudei alguma coisa no formato dela. Não vou falar sobre essa. Então o que vocês vão fazer? Além de estudarem os tópicos que o prof está passando aqui, vocês vão estudar também as questões da apostila. Certo, pessoal? Então estudem as questões da apostila, vai lá, resolve de novo. Professor, eu esqueci de corrigir, manda para mim. Qual que é a resposta de tal? Que eu já mando para vocês fazerem de novo e fazerem com a resposta certa para não errar na hora da prova. Motivações para a realização das cruzadas. Professor, quais foram as motivações para a realização das cruzadas? Qual que era o interesse que eles tinham? Primeiro, quem eram os interessados? Primeiro a igreja, que queria reconquistar a Terra Santa, e depois os nobres que estavam perdendo o prestígio, que estavam perdendo as riquezas, estavam entrando em crise. Então eles queriam o quê? Novas terras. Eles queriam essa junção das famílias aí, quem sabe, muçulmanas com as famílias poderosas. Alianças, vamos dizer assim, políticas, A nobreza queria. Então se liga nessa dica, gente. Eles queriam território, eles queriam mais terras, eles queriam mais riquezas e eles também queriam esses acordos com famílias poderosíssimas, tá? O próximo tópico aqui, mudanças na Alta Idade Média na Europa. Quais foram essas mudanças, professor? O que aconteceu de mudança na Europa nessa época aí? Já vou falar para vocês, tá? Primeiro, Alta Idade Média, foi o início da Idade Média, estava em alta ainda a Idade Média. O que aconteceu ali? Aconteceu várias invasões, que povos que invadiram, isso vocês vão pesquisar. Acontece o êxodo, urbano, eles saem da cidade e vão para a zona rural. Agora a vida está concentrada mais na zona rural. Então foram várias as mudanças, o comércio desaparece, tá? Várias as mudanças, as características, tá, de uma sociedade na Alta Idade Média. Se liga nessa dica então, meus lindos. Invasões na Idade Média. Não é invasões, professor. Voltei a fita, invenções. Professor, pelo amor de Deus, não faz a gente errar. Não vou fazer não. Corrigindo, invenções da Idade Média. Tem uma página lá na apostila de vocês só com as invenções da Idade Média. Tentem ali decorar algumas delas, gente. Tá? A rotação, o trienal,
né? Ah, qual mais? Sela. Ah, teve qual professor? Charrua, né? Enfim, o arado. Teve uma série ali de invenções que está tudo. Eu tirei todas as invenções que eu tirei da prova, são as invenções que estão na página de vocês, na apostila, onde fala ali das invenções da Idade Média. Então vai lá naquela página, destaca as invenções, tenta dar uma decorada em cada uma dessas invenções. Próximo tópico, professor Douglas. Terras não exploradas como bosques e pântanos. Tomem cuidado para não confundir essa. Tá? Algumas terras ainda que não haviam sido exploradas na Idade Média pelos camponeses, como alguns pântanos que foram drenados, como alguns bosques que foram derrubados, tudo isso tinha um nome. Tá? Tudo isso tinha um nome que está na apostila de vocês. Gente, não vão confundir com o sistema, tá, de rotação trienal. Isso era aquela questão do pedaço de terra dividido em 3 ali. Não. O nome para isso tinha outro nome, né? Arroteamento, que era o nome dado a essa exploração agora dessas novas terras que os camponeses não haviam explorado ainda. Se liga só nessa dica, que vocês não vão errar na hora da prova. Tá? Quantidade de cruzadas, essa ó. Só tomem cuidado para não se confundir, mas essa é um mamãozinho com açúcar, sopinha no mel. Quantas cruzadas teve, professor? Vocês vão pesquisar. Professor, mas é uma revisão, fala para nós aí. Mas aí eu vou estar dando a resposta da prova. Eu estou dando só o caminho para as respostas. Quem vai chegar até a resposta vão ser vocês, tá? E as duas versões ali para as cruzadas. Quais eram as duas versões, professor Douglas? Lembra que os cristãos chamavam de cruzadas. Já como que os muçulmanos chamavam, professor? Invasões, o quê? Vocês vão pesquisar também. O professor não vai falar. Mas eram as duas interpretações que existiam a respeito das cruzadas. E no último, tem uma última questão ali que eu tirei da apostila também, tá? Que vai falar em relação ao fracasso ali de determinadas cruzadas. Nós sabemos que nem todas foram bem sucedidas, algumas sim, mas a grande maioria não foi bem sucedida, tá? Teve um certo fracasso aí em relação ao objetivo, e aqui eles foram fazendo as cruzadas ali. Então tomem cuidado aí também para não errar essa questão. Agora vai algumas dicas aqui do professor Douglas, tá? A prova vai estar bem fácil. O professor que elaborou as questões está assim, ó. É só prestar atenção, é só lembrar daquilo que nós estudamos nesse caderno 2, que não tem erro. O prof vai estar de plantão no dia da prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação, não à prova, porque as dúvidas da prova estão tudo aqui, já não vou tirar mais. É em relação a deu algum probleminha na prova, o professor não conseguia acessar, qualquer coisa assim, o prof vai estar de plantão ali para vocês. Qualquer dúvida, entra em contato pelo Classroom mesmo, que o prof já vai ver e já vai tentar responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? O prof está morrendo de saudades de cada um de vocês, de verdade, gente. Hashtag saudades. Eu tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar com muita fé, com muita oração. A gente vai passar por cima de todos esses problemas e lá no final cantaremos o hino da vitória. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração de cada um de vocês, um forte abraço do professor Douglas para o 7º ano. E fui!